Hello everybody, how are you doing? That's Allison here one more time, mais uma vez, para a gente aprender um pouquinho mais de inglês com notícias. E hoje a gente tem uma notícia um tanto quanto curiosa sobre uma pessoa que foi deportada dos Estados Unidos, ela voltou para El Salvador. E aí, uma juíza dos Estados Unidos ordenou que ele voltasse porque a deportação dele foi ilegal ou teve alguns termos ali que não estavam corretos e ele precisa voltar até hoje, nesta segunda-feira, à meia-noite. Só que tem alguns problemas aí e a gente vai entender esse problema. Então, a gente está aqui para estudar um pouquinho de inglês sobre as lentes dos Estados Unidos. Então, a gente vai pegar uma matéria ali. Hoje, a nossa matéria é da CNN e a gente vai ler essa matéria e aprender um pouquinho de inglês com ela. Então, se você já é do canal, você já conhece as aulas aqui, já vai deixando o seu like. Confere se você está inscrito no canal. Se você não é do canal ainda, não conhece o nosso trabalho ainda, segura o dedinho aí, assista a aula. Se você gostar da metodologia, aprendeu inglês, essa aula te agregar, aí sim você considera deixar o seu like. Não estrague seu algoritmo. Se você não gostar da aula, não deixa o like. Aí o seu algoritmo não vai entender que você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de conteúdo, especialmente das aulas aqui do canal, e não vai mais te indicar, combinado? Vamos lá então, without further ado, sem mais delongas, let's get started. Bora lá então, já estamos com tudo pronto para iniciar a nossa aula, já temos aqui também a foto do cidadão, acredito que esta doce belezura aqui é o cidadão que foi deportado, tem várias fotos dele aí durante a matéria, né? Então vamos entender melhor aí um pouquinho mais de detalhes sobre isso daqui. A nossa headline aqui, ó, headline é o título de uma notícia, né? Então, para quem não sabia aí, ó, headline é o título da notícia. Temos a nossa headline. E qual que é a headline? Deixa eu só dar um zoomzinho aqui para ficar um pouquinho melhor para nós. Aí. A headline é a seguinte: Judge orders U.S. government to return man who was mistakenly deported to El Salvador by end of Monday. By end of Monday. Então, olha só. Juiz ordena, orders é ordena. Segura essa palavra aí porque a gente vai ver outra palavra que também significa dar uma ordem, ordenar alguma coisa. Então, aqui no nosso caso é uma juíza, né? Então, a juíza ordena que o governo dos Estados Unidos retorne um homem que foi mistakenly deported. Deported é deportado e mistakenly é erroneamente, né? To El Salvador, foi erroneamente deportado para El Salvador by end of Monday. Então é para retornar este homem que foi deportado, porque ele foi deportado mistakenly, erroneamente, de maneira errada. Vamos lá? Vamos passar para baixo aqui, começamos com a nossa notícia, ó. Mais foto da nossa doce belezura aqui, ó. A federal judge on Friday ruled that the United States must bring back a man who was mistakenly deported to El Salvador last month. A juíza federal, então já estou dando sexo aqui para essa juíza, eu sei que é juíza, né? Por quê? Porque eu já vi a matéria. Mas se eu não soubesse, a gente não teria como saber se foi um juiz ou uma juíza, porque juiz é uma palavra neutra, né? Então, a federal judge on Friday maiúsculo sempre. Será que eu consigo dar um zoomzinho para melhorar aqui a nossa... Aí, fica melhor, né? Então, Friday com letra maiúscula, todos os dias da semana sempre com letra maiúscula. E todos os dias da semana que acontece alguma coisa, você faz alguma coisa, você sempre faz on, não é in, não é at, é on Friday, on Monday. Muito bem? A federal judge on Friday, então uma juíza federal, on Friday, ela ruled that the United States, o que é este ruled aqui? O ruled é meio que ordenou, ela decidiu, ela fez ela bateu o martelo e ela deu decretou. Quem sabe até uma outra tradução possível pode até ser ordenou, né? Então ela deu aí a palavra final dela na sentença, ela sentenciou que o governo dos Estados Unidos must bring back, bring back é trazer de volta, a man who was mistakenly deported to El Salvador, um homem que foi erroneamente deportado para El Salvador last month, mês passado. Aqui conhecemos ela então, ó. Judge Paula Zinnes, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente X, né? A gente lê no início da frase como som de Z, né? Então eu estou assumindo aqui que essa leitura seja com som de Z, Zinnes, mas como é um nome, né, um sobrenome, aí pode ser que tenha outra pronúncia. Muito bem?
Judge Paula Zinnes of the U.S. District Court in Maryland directed the federal government to return Kilmar Armando Abrego Garcia, a Salvadoran national, to the U.S. no later than 11:59 p.m. on April 7th, também conhecido como hoje. Vamos lá. A juíza, então, Paula Zinnes, of the U.S. District Court in Maryland, do Tribunal Distrital de Maryland, directed. Aqui, então, é uma outra palavra que, como rule e como order, ele pode ser traduzido algumas vezes como ordenou, né? Ó, directed, ela ordenou. Vamos ver aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês verem, ó. Direct, quando você direct como order, como verbo, perdão, né? To order somebody to do something. Ordenar alguém a fazer alguma coisa. Então, ordenar é uma boa tradução para directed também, assim como order e assim como em alguns casos ruled. Também dá para traduzir como ordenar, né? Legal? The federal government to return, o governo federal a retornar, então a juíza dessa corte distrital em Maryland ordenou que o governo federal retornasse o Kilmar Armando Abrego Garcia, a Salvadoran national, um cidadão salvadorenho. Caraca, essa palavra eu tive que aprender, nem sabia como é que falava isso em português. Um cidadão salvadorenho. Quando você é de El Salvador, você é um cidadão salvadorenho. Olha que doideira. To the US, né? Retornasse este cidadão aqui para os Estados Unidos. Agora, no later than a gente pode traduzir como não mais tarde que, se fosse literalmente, mas uma boa tradução até poderia ser até. No later than seria não mais tarde do que, só que uma tradução boa poderia ser até. Então, retornar esse cidadão para os Estados Unidos até 11h59 da noite do dia 7 de abril, também conhecido como hoje, also known as today. The Trump administration conceded in a court filing Monday it mistakenly deported the Maryland father of 3 because of an administrative error, but said it could not bring him back because he is in Salvadoran custody. He is in Salvadoran custody. E aqui você vai entender que deu ruim umas coisinhas. It appeared to mark the first time the administration has admitted an error related to its recent deportation flights to El Salvador, which are now at the center of a fraught legal battle. Ops, cliquei errado aqui. A fraught legal battle. Vamos entender esse parágrafo aqui, ó. The Trump administration, a administração Trump ou o governo Trump, a gente pode traduzir assim, conceded in a court filing Monday. O que é conceded? Conceded pode ser algo como admitiu, perdão. Deixa eu puxar aqui, a gente tem mais uma palavrinha para nós aqui, ó. A gente tem a palavrinha Salvadoran, né? Coming from or relating to El Salvador, salvadorenho, esqueci de puxar aqui. Temos mais palavrinhas, calma aí, mais palavrinhas. Agora temos a palavra concede, né? Que a gente vê aqui, ó. Conceded in a court filing Monday. Concede is to admit, often unwillingly, that something is true. Admitir, geralmente sem realmente querer, que alguma coisa é verdade. Então você admite, mas sem querer admitir, meio que você é forçado a admitir, você concede, tá? Então uma tradução para nós aqui tranquila é admitiu. O governo Trump admitiu in a court filing. O que é uma court filing? A court filing a gente pode traduzir como um processo judicial, aqui do ladinho, ó. Court filing, processo judicial. Botei umas corzinhas aqui pra nós, tá muito sem vida esse negócio, né? Agora sim, agora ficou mais bonito. Ai, que bonito. Então, o governo Trump admitiu num processo judicial, segunda-feira, que it seria aqui o governo, it mistakenly deported the Maryland father of 3. Isso erroneamente, o governo erroneamente deportou um pai de 3 de Maryland, father of 3, pai de 3 crianças, né? Acredito eu. Because of an administrative error, por causa de um erro administrativo. Perdão.
But it said it could not bring him back because he's in Salvadoran custody. Mas disse que não poderia trazê-lo de volta, ao bring back aparecendo de novo, porque he is in Salvadoran custody. Ele está sob custódia salvadorenha. Aí aqui a gente tem algumas teorias, né? Porque assim, he is in Salvadoran custody, ele está sob custódia em El Salvador. Por quê? O pessoal dos Estados Unidos ali, em alguns sites, alegaram que ele era um membro de uma gangue lá no El Salvador. E aí eu não sei se quando ele chegou em El Salvador, o governo entendeu que realmente ele era um membro de uma gangue e colocou ele na cadeia, ou se antes de ele sair de El Salvador, ele já tinha problemas judiciais e aí quando voltou para o país ele foi direto para a cadeia, ou se ele foi considerado um criminoso porque estava ilegal nos Estados Unidos, aí quando ele chegou ele foi para a cadeia. Não sei exatamente qual teoria está certa, se uma delas está certa ou não, se realmente ele é um membro de uma gangue ou não. Os advogados dele dizem que não existe evidência de ele ser realmente um membro de uma gangue, right? Então vamos lá, voltando. It appeared to mark significa assim, ó, parece marcar que no sentido de esta é a primeira vez, marcou o primeiro ponto. Então essa é a primeira vez, It appeared to mark the first time, pareceu ser a primeira vez que o governo has admitted an error, admitiu um erro, related to its recent deportation flights to El Salvador, relacionado aos seus recentes voos de deportação para o El Salvador, which are now at the center of a fraught legal battle. Que estão agora at the center of a fraught legal battle, no centro de uma batalha legal dura, acirrada. Fraught é um adjetivo que passa essa ideia aí de algo duro, algo extremo, algo que causa ansiedade, né? Ela é tensa, ela é dura, ela é acirrada. Então tá aqui do ladinho a palavra fraught. This case is certainly important to Abrego Garcia and his family, the judge said. In recognition of that, I feel like I can't wait on giving my order. Esse caso é certamente importante para o Abrego Garcia e a sua família. A juíza disse: In recognition of that, I feel like I can't wait on giving my order. Então, reconhecendo isso, em reconhecimento a isso, eu sinto que I sinto que I can't wait on giving my order. Quando você can't wait, né, é uma maneira de a gente falar assim, ó, eu mal posso esperar, eu mal consigo esperar, eu não vejo a hora. Então eu sinto que eu mal posso esperar em dar a minha ordem. On giving my order, é o que disse a juíza Zinix. Over the course of the hearing, Zinix had repeatedly raised issues with Abrego Garcia's removal to El Salvador, given that an immigration judge had previously granted him withholding of removal, meaning he could suffer persecution if removed from the US to El Salvador. Então aqui a juíza já estava entendendo que se ele fosse para El Salvador, talvez ele ia estar aí em maus lençóis. Vamos entender aqui, ó. Over the course of the hearing, no curso, durante, olha só, presta atenção aqui, ó, a gente tem a palavra hearing. O que é hearing? Hear é ouvir, mas a palavra hearing pode ser ouvindo, mas também pode ser a audiência, né? Então, olha só, of the course of the hearing, durante a audiência, no curso, em todo este período aí da audiência, Zinix had repeatedly raised issues with Abrego Garcia's removal to El Salvador. A juíza Zinix repetidamente levantou esses problemas. Issues é uma maneira de falar problemas, esses problemas, essas questões com a remoção do Abrego Garcia para El Salvador. Given that an immigration judge had previously granted him withholding of removing. Dado que
um juiz de imigração já tinha anteriormente garantido a ele withholding of removal. O que é o withholding? A gente tem aqui do ladinho, vamos ver o que é o withholding. O hearing, né? Esqueci de puxar aqui, ó, audiência, né? Chance de falar, mas também pode ser, né? Mas de maneira geral, audiência, uma reunião oficial. Grant, garantir, conceder, deferir. A gente tem o grant aqui em algum lugar também. Cadê? Aqui o granted him, garantiu a ele, concedeu a ele. E agora vamos ver o withholding. O que é o withhold? Withhold seria segurar, retenção, né? Então, olha só, to refuse to give something or keep back something. Recusar dar alguma coisa ou segurar alguma coisa. Então, vai parecer até meio estranho essa frase. De novo, olha só, o juiz já tinha anteriormente deferido, concedido a ele a retenção da remoção. Ou seja, ele era para ser removido, mas o juiz garantiu que essa decisão fosse retida. Então, a retenção da remoção. Não era para remover, era para segurar ele aqui. Withholding of removal. A retenção da remoção dele para El Salvador. Da deportação dele, right? That's the idea. Meaning he could suffer persecution if removed from the US to El Salvador. Significando que ele poderia sofrer perseguição, se ele fosse removido dos Estados Unidos para El Salvador. He was still considered removable. Ele era ainda considerado removível. He just couldn't be to El Salvador. Só não poderia ser para El Salvador. Zinick cited that status in her ruling, saying Abrego Garcia was apprehended last month without legal basis and deported without justification of legal basis. A juíza Zinick citou esse status no ruling dela. O que é o ruling? Vamos ver aqui, ó, vamos puxar aqui, ó, ruling. O que é o ruling? Ruling, então, é uma decisão. Ruling, decisão, uma decisão oficial. Agora até a gente pode entender que faz sentido aqui, ó, ruled. Ela decidiu oficialmente, né? Então, ó, uma juíza federal na sexta-feira decidiu oficialmente, ela deu a decisão dela, entendeu? É mais ou menos essa ideia do rule. E aqui o ruling é a decisão. Ela citou esse status na decisão dela, saying Abrego Garcia was apprehended last month, dizendo que o Abrego Garcia foi apreendido last month without legal basis, sem base legal, and deported e deportado without justification of legal basis, sem justificação de base legal. Então, só para parafrasear a juíza, this was an illegal act. Isso foi um ato ilegal, Zinick said, a juíza disse. Congress said you can't do it and you did it anyway. O Congresso disse que você não poderia fazer isso e você fez isso mesmo assim. Anyway, aqui passa a ideia de mesmo assim. Então a gente tá com este cara aí que foi deportado para os Estados Unidos. Aí agora ele está sob custódia de El Salvador e agora os Estados Unidos vai ter que trazer ele de volta até 11h59 de hoje. Só que como é que ele vai fazer isso se ele vai precisar tirar o cidadão de lá de dentro da cadeia de El Salvador? Tem muitos interesses governamentais aí que vão ser um pouquinho complicado. Vamos esperar aí para as cenas dos próximos capítulos. Tem mais detalhes aqui, se você quiser ver. Vou deixar o link aqui embaixo, mas eu acho que para a gente entender todo esse acontecimento, a gente já conseguiu pegar bastante vocabulário e, de maneira geral, entender o que aconteceu e se preparar aí para os próximos capítulos aí deste cidadão. O que será que vai dar? Será que o governo vai ignorar a ordem dessa juíza? Será que o governo não vai ignorar a ordem dessa juíza e vai bater de frente com El Salvador? Será que eles vão fazer um bem bolado lá com o Salvador? Não sei. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. Ó, presta atenção, mais uma coisa legal aqui. Sempre no finalzinho das aulas a gente vai tirar alguns minutinhos para responder uma ou duas perguntas aí que vocês mandam nos comentários. Tá tendo bastante coisa legal, eu acho que dá pra gente tirar uns minutinhos de vídeo pra gente conversar aqui, né? Então, vou colocar os comentários do ladinho aqui em algum lugar e vou respondê-los. Comentário do nosso amigo
Hélio WY9G, fala Hélio WY9G, uma aula só sobre termos políticos seria top também, ele comentou lá na aula do Trump. Hélio, é o seguinte, a proposta das nossas aulas aqui é sempre aprender inglês em contexto. Então, se eu fizer uma aula com uma listinha de termos políticos, vai fugir muito da metodologia e, pelo contrário, vai acabar indo contra a maneira com que a gente gosta de aprender inglês, sempre dentro de contextos específicos. Então, veja, por exemplo, aí a aula de hoje. O tanto de termo que você aprendeu aqui, ó, tem muitos termos judiciais, tem algumas coisas que envolvem política também. Então, a gente aprende termos, a gente aprende vocabulário sempre neste contexto. O que a gente pode continuar fazendo, que a gente já vem fazendo, que eu sugiro também você assistir, são as nossas aulas aí que a gente fala sobre notícias. Tem bastante aula aí falando sobre os debates políticos dos Estados Unidos, que teve lá alguns discursos políticos. Então, dentro dessas aulas você vai encontrar um monte de termos políticos lá dentro. Assista essas aulas e eu tenho certeza que vai ser muito melhor para o seu inglês aprender ele dentro de contexto, as palavrinhas, os termos dentro de contexto, ao invés de aprender as palavras soltas. Beleza? Obrigado pelo comentário aí. E na mesma aula, o JJonatas22 comentou o seguinte: essa aula sobre as emendas seria bastante interessante. Neste vídeo sobre o Trump, a gente falou um pouquinho sobre a emenda, se não me engano lá a gente falou sobre a emenda de número 22, né? A 12ª emenda, e eu falei que se vocês quisessem uma aulinha sobre as emendas dos Estados Unidos, a gente poderia fazer esta aulinha. Então, Jonatas, pode deixar, prepararemos aí uma aulinha com as emendas da Constituição. Obviamente, de maneira mais compacta, mas prepararemos sim uma aulinha sobre as emendas. Fechou? Muito bem, meus queridos e minhas queridas, terminamos a nossa aulinha de hoje. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like, confira se você está inscrito no canal. Não se esqueça que aqui embaixo, somente para quem assiste às aulas do YouTube, os nossos alunos queridos aqui do YouTube, no primeiro link da descrição tem um mês de graça na nossa plataforma de imersão Inglês 360, recheado de aulas como essas, mais de 380 aulas, uma metodologia completa de estudos, cronograma de estudos, aplicativo, técnicas, memorização. Não dá nem de ficar falando muito aqui, senão a gente vai ficar com um vídeo aí de 40 minutos, mas você tem um mês gratuito para você testar no primeiro link da descrição. Espero te ver lá dentro. Espero que todos vocês tenham gostado da aula, aprendido bastante vocabulário, melhorado aí um pouquinho o seu entendimento com o inglês. Vejo vocês nos próximos episódios e peace out!